eu tive uma fase muito radical, né? Principalmente no início dos anos 90. Até meu apelido era Slayer, né? Eu era tão radical a ponto de eu reclamar que a introdução do Pleasure to Kill do Creator ou do Possessed, do Beyond the Gates, tinha muito dedilhado, era muito melódico. Você vê, eu lembro que quando chegava um pessoal mais novo e falava que gostava de Metallica, aí a gente já começava a questionar álbum, quantos álbuns. Não escutava banda que tinha saxofone, tava com bronca de teclado. Principalmente quando a gente já começou ouvindo um som mais extremo. Aí chegava lá o moleque com camisa de Guns N' Roses, né? Skid Row, você virava pro cara, porra, velho, isso aí não é metal não, tal, né? Era coisa assim de doente mesmo, de radicalismo puro mesmo. É bem isso, né, cara? É muito chato. Cara, na verdade, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca fui radical nesse sentido, assim, né, de só querer escutar aquilo que... Eu deixei de ser radical quando eu me tornei produtor musical. E hoje, cara, sou menos radical ainda, porque sou mais velho. Mas eu já fui muito radical. Eu acho que essa coisa de abandonar o radicalismo, ela faz parte do amadurecimento mesmo. Eu acho que o cara que passou dos 30 e continua radical, ele tá com algum problema, entendeu? Você entender que, pô, se alguém faz uma coisa que você não gosta, você tem todo o direito de não gostar, mas aquela pessoa também tem todo o direito de fazer. O que me tirou do radicalismo, que eu confesso, foi o hard rock, principalmente da banda Hatch, que eu até brinco lá da Kombi do Hatch, que tem pouco funk, cabe até dentro de uma Kombi, né? E aí eu comecei a comprar, até meu irmão brincar, comprando disco de falso metal. Na verdade, o que fez eu sair do radicalismo mesmo foi o Pantera. Gostava muito de Pantera. E era o pula-pula na época. Eu acho que você deixa de ser radical quando você tira aquela sua viseira de cavalo de 45 graus e começa a enxergar o mundo 360 graus, cara. E respeitar a opinião dos outros. Que a sua nunca é melhor que a dos outros, nem a do outro é melhor que a sua. Eu sou grato até por isso, porque senão eu não teria como trabalhar no meio da música sendo cabeça fechada. O Leviatã nunca foi assim, né? A gente... Inclusive o Rock Garage, que foi o álbum que nos lançou, tinha rock gaúcho, tinha punk rock como replicantes, tinha rock and roll. Só que assim, se eu fosse ainda o Slayer, o cara radical, eu não teria conseguido trabalhar com rock, com heavy metal, porque ia ter a cabeça tão fechada que você perde a outra parte de análise. Infelizmente, meu amigo, tem os caga-regra. A rede social virou uma rede de inquisição. Então ninguém pode dar sua opinião, que vem um monte de gente caindo de pau pra você. Essa polícia que se criou, né, do metal, de que não pode isso, não pode aquilo, tem uma cartilha. Se fuder com isso, né? Eles são cheios de regra, que é o que eu chamo de fiscal do metal. Por exemplo, o cara não pode usar bermuda. Aí de repente vem um bando de babaca falando, não, porque o cara fez isso e não podia. Que não podia, é heavy metal. A gente tá aqui justamente por não ter regras. Se tivesse regras não era heavy metal, era qualquer outro estilo por aí, entendeu? Então acho que o respeito é o principal que tem que manter. Só isso. Muitas das vezes a gente lembra do ato radical que tivemos com alguém, né? Mas com certeza também imagino que já sofremos um ato radical. Que também a partir do momento que não tenha o mínimo de um certo radicalismo, desbandeira tudo, mistura de estilos e se perde. Mas a questão do radicalismo consciente, sim, com certeza, ele deve ser posto. E tudo aquilo que você lapida demais, você acaba perdendo algumas arestas importantes, que é o referencial que você tem do estilo e assim por diante. Então esse é o radicalismo que, de uma certa forma, ele não é prejudicial, porque é uma referencial que você tem daquilo que é o seu gosto, a sua visão de mundo. Então o radicalismo que é ruim é aquele radicalismo que tenta impor ao outro uma opinião que é sua. Essa eu abomino. As discussões não valem nada para quem é radical. O radical é aquele que não tem um espaço dentro dele. Ou seja, ele já está tão completo da sua informação que ele não tem espaço para mudá-la. Ele não tem aonde alocar novas ideias. Então é aquilo e acabou. O cara que tem um espaço, e eu tenho muitos espaços dentro de mim, eu não sou uma pessoa pronta, longe de mim. Pelo contrário, eu quero mudança sempre. Eu quero que me provem que eu tô errado, eu quero que me provem que eu tô certo, eu quero entender as coisas novas, né? Então, para as pessoas que têm esse espaço dentro do coração, do espírito, da cabeça, as discussões são super válidas. Você abrir uma discussão, você no Facebook, você vai ver exatamente quem são as pessoas que têm e quem são as pessoas que não têm espaço para mudança na vida delas. E é muito triste as pessoas que não têm espaço na vida delas. Valeu, obrigado.